Olá, vamos continuar nossa aula sobre conjunção. Paramos em conjunções temporais. Primeiro passo, antes de nós começarmos a continuar aí a construção, lembra o seguinte, nós temos dois tipos de conjunções subordinativas. Uma é integrante, a outra é adverbial. A função da integrante é ligar, integrar, unir uma oração a outra, de forma que uma oração, a que traz a conjunção, complete o sentido daquela que não traz. É muito interessante isso aí, muito importante que você aprenda a distinguir. Já a conjunção chamada de adverbial tem a função apenas de indicar uma circunstância. Existe nas duas construções uma relação de dependência. Isso aí também é muito importante para que você possa determinar qual é a conjunção coordenativa e qual é a conjunção subordinativa. Lembra, a conjunção coordenativa estabelece um princípio de independência. A conjunção coordenativa estabelece um princípio de independência. Não esquece isso. A conjunção subordinativa estabelece um princípio de dependência. Então, uma oração precisa da outra. Agora, presta muito cuidado com a seguinte questão. Quando eu te digo que uma oração precisa da outra, necessariamente uma não precisa completar o sentido da outra. Então, esquece esse conceito, tá certo? Quando tu falas em dependência, existem aí, em relação às orações, três tipos de dependências. Desde que uma complete o sentido da outra, já é uma dependência. Uma caracterize a outra, já é uma dependência. E uma circunstancia a outra, é outro tipo de dependência. Então, são três dependências. Nada de dizer assim, por que eu chamo minha conjunção de subordinativa? Na verdade, eu me estendo mais um pouquinho. Por que eu chamo uma oração de oração subordinada? A princípio, o que é que se aprende? Oração subordinada é aquela que completa o sentido da oração principal. Não é isso, não. Esquece isso aí. Oração subordinada é aquela oração que traz a conjunção subordinativa, estabelecendo o princípio da dependência. Seja, então, uma oração completar o sentido da outra, ou uma oração estabelecer uma circunstância para que a outra aconteça. Cuidado com isso aí. Esta circunstância é estabelecida pela conjunção adverbial. Muito cuidado, porque a conjunção adverbial vai estabelecer a circunstância e eu vou classificar essa circunstância. Por conseguinte, classificando a circunstância na conjunção, eu estabeleço a mesma circunstância na oração. Se eu erro um, eu perco o outro. Muito cuidado com isso. Por isso que não é interessante você decorar. Se você quiser saber quais são as conjunções, você aí pode até estabelecer alguma forma para que você lembre que um como é conjunção, que o se é conjunção, um porquê é conjunção, mas é muito importante. Antes de você decorar, é você aprender. A banca vai exigir de você o seu conhecimento e não a tua decoreba. Cuidado com isso aí, tá bom? Vamos continuar? Conjunção adverbial temporal. Nós paramos. Foi aquela que estabelece o princípio de tempo, tá certo? Vamos material? Vamos lá, simbora. Chegaram as conjunções proporcionais, que são aquelas que dão ideia de proporção, tá? Então, quais são as conjunções proporcionais? À medida que, ao passo que, quanto mais, mais, quanto menos, menos. Vamos colocar aqui também, ó, quanto, coloca aí, menos, menos. Ou também, acrescenta, quanto mais, menos, dando sempre a ideia de proporção. A proporção que, e por aí vai. É interessante que você saiba por que essa conjunção é chamada de proporcional. Então, é proporcional porque vai apresentar uma proporção em medida que em relação, melhor dizendo, a outra ação. Não esquece isso, tá bom? Vamos aos exemplos? Material, vamos lá. Presta bem atenção. Quando eu digo assim, desde que, deixa eu só, pronto. Desde que chegou, não parou de falar. Presta bem atenção. Desde que chegou, não parou de falar. Então, vamos só mudar a corzinha aqui. Ele não parou de falar a partir do momento em que chegou.
Perceberam? Então, esta construção nos dá a ideia de tempo. Sendo assim, o desde que é uma conjunção temporal e não esquece, a classificação da conjunção será a classificação de toda a oração. Continuando, todos o aplaudiram, mal terminou sua palestra. Vamos marcar? Trocar só a cor. Olha só, todos o aplaudiram, mal terminou a palestra. Percebam que este mal pode ser trocado por quando. Percebam, todos o aplaudiram quando terminou sua palestra. Então, mal com sentido de quando, eu tenho, então, uma conjunção temporal. É interessante que você compreenda, tá certo? Deixa a decoreba de lado. Agora que chegou o verão, aonde pretendes ir com a família? Presta bem atenção. Aonde pretendes ir com a família? Vamos marcar? Agora que chegou o verão. Percebam que, mais uma vez, é estabelecido a ideia de tempo. Portanto, conjunção temporal. Não esquece, o valor da conjunção é o valor da oração. Não esquece isso aí. Se eu erro a conjunção, eu vou errar a oração também. Vamos lá? Seguindo. Quanto mais ele estuda, mais dúvidas aparecem. Percebam, ele diz assim, olha, vamos marcar, quanto mais ele estuda, mais dúvidas aparecem, ou seja, mais dúvidas vão aparecendo à medida que ele estuda. Perceberam a ideia de proporção? O que isso quer te dizer? As dúvidas não aparecem de uma vez. Ele vai estudando e as dúvidas vão aparecendo. Portanto, estabelece-se aí a ideia de proporção. Proporcional. Conjunção proporcional. Isso aí é muito fácil. É só você prestar atenção, tá bom? Então, vamos lá. À medida que fala, chora. Percebam, gente, que ele não fala de uma vez. Ele não chora de uma vez. Ele chora quando fala, não é? Então, à medida que fala, chora. Então, à medida aqui, mais uma vez, conjunção proporcional. Isso aí, quando você for fazer o exercício, né, você vai ficar mais, você vai compreender, melhor dizendo, melhor. Esfria a proporção que anoitece. Aí a pergunta é a seguinte, esfria de uma vez? De forma alguma, não é? Esfria a proporção que anoitece. Então, vai anoitecendo e, por consequência, vai esfriando. Não é assim? Então, a expressão, a proporção que aliás, melhor dizendo, é uma locução conjuntiva. Não é? Locução conjuntiva. O que acontece aqui também, tá, gente? Locução, vamos corrigir aqui. Locução conjuntiva. Ora, a locução, neste caso, é o conjunto de palavras, como nós temos aqui. É conjuntiva exatamente porque exerce a função da conjunção. Então, se você sabe que a função da conjunção é ligar orações, a função da locução conjuntiva é a mesma. É locução porque é um conjunto de palavras exercendo a função de conjunção, ou seja, ligando uma oração à outra. Daí, a classificação de locução conjuntiva, tá bom? Mas não muda nada. É uma locução conjuntiva e apresentará a mesma classificação da conjunção, certo? Vamos continuar? Simbora, material. O que eu quero agora é que vocês prestem muita atenção quanto a algumas construções. Olha só, quando vocês tiverem em uma formação a expressão na medida em que vocês têm uma locução conjuntiva
que exerce a função de conjunção, não é? Eu só chamo de locução porque eu tenho mais de uma palavra, um conjunto de palavras. Então, eu tenho uma locução conjuntiva com valor de causa. A expressão à medida que, eu tenho a locução conjuntiva com valor de proporção. Presta bem atenção. O governo aumentou os juros para o crédito. Olha, vamos marcar. Trocar a corzinha. Na medida em que busca reduzir o consumo a fim de evitar a inflação. Eu vou parar aqui, presta bem atenção, tá? Olha só. Eu vou parar aqui, porque se vocês percebem, com a expressão a fim de, já me dá uma outra classificação, tá? Presta bem atenção. O governo aumentou os juros para o crédito. Uma oração, vamos marcar. Aqui, ó. Na medida em que busca reduzir o consumo. Segunda oração. A fim de evitar a inflação. Terceira oração. O que é que eu vou lembrar? Se eu tenho uma, na sequência duas e na sequência três, se eu tenho uma, duas, três orações, entre uma oração e outra, eu preciso acrescentar a conjunção, certo? Entre uma oração e outra, eu preciso acrescentar a conjunção. Foi o que aconteceu. Deixa eu só marcar aqui a outra conjunção para vocês entenderem. Olha só. Tá aqui, ó. A fim de, tá? Então, o que acontece? Vamos entender. O governo aumentou os juros para o crédito. Percebam que esta primeira oração apresenta o sentido completo, certo? Então, o governo aumentou os juros para o crédito. Mas, o governo aumentou os juros para o crédito, olha só, na medida em que, percebam que eu posso trocar por porquê. Percebam, porque busca reduzir. Ou então, olha só, olha o verbo, buscar reduzir. Isso quer dizer que a expressão na medida que forma a minha locução, traz o valor de causa. Se eu continuo, eu percebo que ele diz assim, por buscar reduzir o consumo, a fim de... Percebam que aqui a minha ideia é de objetivo, não é? Então, se eu tenho um objetivo, é porque eu tenho uma finalidade. Então, olha só, a fim de evitar a inflação, com a finalidade de evitar a inflação. Então, isso quer dizer que a primeira conjunção, melhor dizendo, a primeira locução conjuntiva é causa e a segunda, que aqui apareceu e eu aproveitei, é finalidade. Então, na medida em que me dá ideia de causa. Agora, percebam, ele chorava à medida que contava a verdade. O que é que eu vou lembrar disso aí? Ele chorava de uma vez? Chorava? Não. Ele chorava à medida que contava. Percebam que a ação vai acontecendo de acordo, uma ação vai acontecendo de acordo com a outra. Ele não chora de uma vez, ele conta a verdade e chora. Ele conta a verdade e chora. Então, à medida que me dá a ideia de proporção, tá bom? Então, só relembrando, na medida em que eu tenho uma causa, à medida que eu tenho uma proporção, mas a expressão na medida que, sem o em, ou à medida em que, essas expressões, minha gente, não existem na língua portuguesa, tá bom? Ou eu trabalho à medida que, sem o em, ou eu trabalho na medida em que, com o acréscimo da preposição. Caso contrário, na medida que, à medida em que, não existem em nossa língua. Muito cuidado com isso aí, tá bom? Continuando, vamos lá. Adverbiais finais, exatamente a que acabamos de ver, não é? É aquela que nos dá a ideia de objetivo. A minha conjunção me dará a ideia de objetivo, me dará uma ideia de finalidade, tá? Preste atenção. Eu digo a você assim, eu estudo
para que passe em um concurso público. Percebam, a ideia é que você entenda a construção. Eu executo uma ação, então eu estudo. Mas eu estudo com um objetivo, com uma finalidade. Então, qual é o meu objetivo? Passar em um concurso público. Qual é a minha finalidade? Eu estudo para que eu passe em um concurso público. Isso quer dizer que a construção para que estabelece a ideia de finalidade ou de objetivo. Então, é a minha circunstância. Não esquece, tá certo? Muito cuidado, porque muitas vezes essa construção pode vir somente com o que, né? Como eu apresentei aqui, olha só. Presta bem atenção. Fiz sinal, presta bem atenção, que parasse. Então, gente, eu não posso sair decorando. Estabeleçam o princípio. Aplica-se, então, a circunstância. Olha só, eu tenho o que aqui e eu utilizei o que aqui. Então, quando eu digo a você que eu fiz sinal que parasse, perceba, eu não fiz sinal por fazer. Eu tive um objetivo, eu tive uma finalidade. Então, eu fiz sinal, presta atenção, para que, não é? Parasse, a fim de que parasse. Então, muitas vezes, o que vai aparecer aí com uma outra classificação em relação à circunstância. Então, muito cuidado, porque você já sabe que existe um que pode ser explicativo, então a conjunção coordenativa explicativa. Existe um que pode ser comparativo, nesse caso já é subordinativa. Existe um que pode indicar finalidade. Existe um que pode indicar uma adição. Então, muito cuidado com isso aí. Repito o que eu já havia dito. Não trabalhe com a decoreba, pelo amor de Deus, não decora. É melhor que você trabalhe a sua compreensão. Como é que você vai estabelecer a relação daquela oração para outra? Aí você diz assim, imaginei, eu não sei, como é que eu vou fazer isso aí? A conjunção é que vai te dizer qual é o tipo de circunstância. Então, se você estabelece a conjunção, fica mais fácil. Uma oração vai acontecer devido à circunstância da outra. Então, que circunstância é esta? Então, qual é a circunstância que está sendo aplicada? No dia da tua prova, a banca vai te dizer, marca a alternativa que apresente uma relação de causa e consequência, por exemplo. Aí você precisa saber por que isso. A Fundação Carlos Chagas, que gosta muito desse tipo de questão, não vai te dar a conjunção. Ela só quer que tu estabeleças a relação de causa e consequência dentro daquele período, mas a conjunção não vai aparecer. Então, ela vai te pedir o teu conhecimento em semântica. Então, se você pega a construção e decora, isso aí não vai te servir para nada, tá bom? Então, muito cuidado quanto a isso. Trabalhe a semântica. Ah, professora, mas fica mais fácil quando eu decoro. Então, tá, decora. Quer decorar? Tudo bem, mas sabendo que muitas vezes a conjunção vai apresentar uma semântica diferente. Isso aí é mais importante você entender isso a você pegar as conjunções e sair decorando tudo de uma vez, tá bom? Cuidado, é melhor você baixar exercícios, é melhor você trabalhar, fazer aí a relação, né, de exercício, conhecer a forma como as bancas trabalham essa relação de conjunção, para que você possa fazer a sua prova, tá bom? Vamos continuar? Vamos embora. Então, olha só. Material. Já sei que o que aqui, ele estabelece uma relação de finalidade, certo? E pode aparecer aí com qualquer outro tipo de circunstância. Agora, presta bem atenção. Olha só. Quando eu trabalho o que, este que pode ser uma conjunção, né? Essa conjunção, então, pode ser chamada de conjunção integrante, certo? Este mesmo que pode ser uma conjunção adverbial, já vimos isso aí, não é? Esse mesmo que pode ser uma conjunção
coordenativa, a depender da forma, então, que ela venha em relação à semântica, não é? Este que, como vimos, pode ser uma preposição, cuidado para não cair na pegadinha, não é? Quando você puder trocar por de, você já sabe que este que é uma preposição e este que também pode ser um pronome. Perceberam como que aí apresenta várias relações? Então, não esquece. Quando é que este que é uma conjunção integrante? Vamos colocar aqui quando uma oração completa o sentido da outra. Então, vamos lá? Eu digo assim, olha, lembre-se de que na vida nada é fácil. Lembre-se de que na vida nada é fácil. Então, 2, conjunção adverbial. Aí, pode se apresentar através da semântica, tá bom? Eu vou escolher só uma, semântica. Eu vou escolher uma para que você perceba. Então, vamos lá. Agora, eu quero uma conjunção adverbial, independente da semântica, tá certo? Eu quero uma conjunção adverbial. Então, ele gritou tanto que perdeu a voz. Independente da semântica. 3. Eu agora quero uma conjunção coordenativa. Então, eu vou lá e falo assim, olha. Luta. Que luta? É isso? A preposição, lembra? Então, 4. Temos que voltar cedo, não é? Eu também, essa coordenativa é interessante porque eu posso trabalhar tanto a aditiva, como eu coloquei, não é? Como a explicativa também. Então, mais uma vez eu repito, tá? Mais uma vez eu repito, a referência aqui é a semântica. Marca isso aí. Então, por último, o 5º, que pode ser um pronome, né? Nesse caso, eu vou fazer assim, olha só. Eis as mulheres que conhecemos. Tá bom? Por que eu marquei como pronome? Eu acho que você deve estar se perguntando, meu Deus, por que a professora colocou conjunção, conjunção, conjunção e preposição e pronome? Porque o pronome, dependendo de como seja a classificação, também vai ligar orações, tá? Eis as mulheres que conhecemos. Vamos lá. Lembre-se de que na vida nada é fácil. Ele gritou tanto que perdeu a voz. Luta, que luta temos, que voltar cedo. Eis as mulheres que conhecemos. Então, vamos lá. Marcando direitinho agora. Olha só. Lembre-se, só trocar a cor aqui. Lembre-se, olha a pergunta, de que? O que foi que nós aprendemos? Quando uma oração completa o sentido da outra, este que será uma conjunção integrante. Perfeito. Ele gritou tanto que perdeu a voz. Este tanto já te diz que este que é uma conjunção adverbial, tá certo? Ele gritou tanto, por isso perdeu a voz. Lembram disso? Todo porque, causa, todo por isso, consequência. Então, esse que é uma conjunção adverbial consecutiva. Luta, que luta? Perceberam a ideia de soma? Luta e luta. Então, conjunção coordenativa aditiva. Está aí. Temos que voltar cedo. Lembra? Troquei o que por de? Não é conjunção, e sim preposição. Não esquece isso aí, tá bom? Eis as mulheres que conhecemos. Troca o que por as quais? Pronome, que é o nosso próximo assunto. Agora, presta bem atenção. Mais uma vez eu vou te pedir.
Esquece esse princípio da decoreba, tá certo? Vamos trabalhar aí a interpretação, a compreensão. Se você quiser decorar para conhecer as conjunções, o que eu acho desnecessário, tudo bem. Mas lembra, as conjunções vão se apresentar com semânticas diferentes, tá certo? Muito cuidado com algumas construções que vão te levar ao erro. Perceba, mais um slide, vem cá, checar. Se eu te digo assim, presta bem atenção. Pensei no que vi. Pensei no que vi. Olha só, o que me diz aquele famoso bizu? Se eu troco a oração iniciada por quê? Se eu troco por isso, é porque este que é uma conjunção integrante. Lembram disso, gente? Então, vamos continuar. Quando eu digo pensei, a pergunta é em que? A resposta? Nisso. Bateu, não foi? Olha só. Presta bem atenção ao que eu vou te dizer. Por que essa relação de conjunção? Presta bem atenção. Por que essa relação, melhor dizendo, de conectivo? Porque conectivo pode ser conjunção e pode ser pronome, tá? Agora, construção é conjunção e pronome é pronome, são classes gramaticais diferentes. Presta bem atenção. Por que essa relação de conectivo? Por que essa relação de conjunção? A classificação da conjunção vai te ajudar a classificar a oração. Então, o que é que eu tenho de lembrar? Se eu erro a conjunção, por consequência, eu vou errar a oração. E aí vira uma salada de frutas, tá bom? Muita atenção e muito cuidado, tá certo? Vem, material, vamos lá. Quando eu disse pensei em que, percebam que a segunda oração aparentemente completa o sentido da primeira. Então, pensei nisso, a conjunção é integrante. Gente, eu errei. Sabem por que eu errei? Presta bem atenção. Nesse no, equivale a em mais o. Detalhe, este o, acompanhado deste que, te diz que este que, gente, não é conjunção, e sim pronome relativo. Olha agora, perceberam? Aquela troca por isso não vai te ajudar. Presta bem atenção. O que e flexões. O que e flexões diz o seguinte. Quando eu falo flexões, é dessa construção aqui, ó. Tá? Então, a que, os que, as que. Diz a você o seguinte. Esse o, a, os, as são pronomes demonstrativos, isso mesmo, demonstrativos. Este que é um pronome relativo, muito cuidado. Vou fazer prova? Vou. Apareceu o que? Aquele, aquilo que. A que, aquela que. Então, na verdade, você tem dois pronomes e não uma conjunção como aparentemente fica estabelecido. Aparentemente fica estabelecido. Muito cuidado com esse bizuzinho, muito cuidado. Pode te ajudar em uma questãozinha aqui, em outra ali, mas em outras situações vai fazer com que tu percas a questão, tá bom? Então, muito cuidado. Volta ao material para a gente encerrar bem rapidinho. Vem cá, material. Então, como é que fica aqui? Na verdade, aqui, eu digo isso assim, gente. Olha só. Eu digo isso, ó. Pensei em aquilo que vi. O que foi que a banca fez? Trocou o aquilo por o e somou em mais o, que deu no. Então, quando eu digo pensei em aquilo que vi e quando eu digo pensei no que vi, eu estou dizendo as mesmas coisas, certo? E, na verdade, esse o é o nosso pronome demonstrativo, que aí, no caso, é aquilo, e este que é o pronome relativo, assunto da nossa próxima aula. Até breve.